Olá, eu sou o professor André Constantino da Silva, do Instituto Federal de São Paulo, campus Hortolândia, e irei ministrar a matéria de Estrutura de Dados 1 para vocês neste primeiro semestre de 2021. E nesse vídeo vou falar um pouquinho sobre mim e como eu organizei a disciplina. Bom, eu sou então professor André, me formei em Ciência da Computação pela Universidade Federal de Goiás, fiz o meu mestrado na Universidade Federal de São Carlos e em seguida eu fiz o meu doutorado no Instituto de Computação da Unicamp. Bom, sou também o professor de Interação Humano-Computador e outras disciplinas no nosso curso. Ingressei no campus Hortolândia, em 2012, quando nós nem tínhamos os prédios a qual nós temos as aulas atualmente. Bom, eu ministro essa matéria de estrutura de dados 1 desde o segundo semestre de 2015. Então, eu já ministro ela há um bom tempo. E devido ao período que estamos vivendo, comecei a ministrar essa matéria remotamente no ano passado. Então, no ano passado, no primeiro semestre de 2020, eu estava ministrando essa disciplina, da qual nós passamos do ensino presencial para o ensino por meio de atividades remotas. Então, já tenho um pouquinho aí de experiência no ensino de estrutura de dados 1 por meio de atividades remotas. Bom, vale salientar também que eu gosto muito de programar, Embora você veja alguns professores, a gente acaba não tendo tempo para em si fazer programação, eu particularmente gosto muito de programar. E qual é o conteúdo da nossa disciplina? Bom, segundo o projeto de curso, a disciplina ela apresenta os conceitos e aplicações da programação modular e as estruturas de dados lineares empregadas no desenvolvimento de sistemas. Bom, então, o que seria a programação modular? Seria aquela programação em que nós dividimos o nosso problema em diversas partes para então propor soluções para essas partes que em conjunto vai então resolver o problema maior. Então aí nós chamamos partes como módulo. Então o objetivo é desenvolver programas em módulos, em partes, e a tal qual junte todas as partes, nós temos nosso programa funcionando de acordo com o desejado. E as estruturas de dados lineares, que seriam a fila, a pilha e a lista, que nós aprenderemos a desenvolver nesta disciplina. Assim, o objetivo da disciplina envolve selecionar e utilizar os algoritmos e as estruturas de dados lineares para o desenvolvimento de programas de computador. Utilizar a programação modular, dominando as principais técnicas para a implementação de estruturas de dados lineares. Então, o conteúdo que vamos aprender nessa disciplina é a programação modular, que envolve procedimentos, funções e passagens de parâmetros, a qual nós iremos aprofundar o conhecimento neste assunto. Bom, também iremos aprender sobre a concepção e implementação de programas, a recursividade, estruturas heterogêneas, tipos abstratos de dados e as listas lineares e suas generalizações. Então, essa matéria vai fazer o quê? Vocês, até o momento, tiveram a programação básica, Vocês já podem se considerar programadores iniciantes, E nós vamos para uma programação avançada, que nós iremos aprender a usar recursos importantes de uma linguagem de programação, que é a chamada de funções, ou de procedimentos, a recursividade e a construção de programas mais complexos. Uma coisa que eu costumo falar lá nas matérias de linguagem de programação 1,
né, algoritmos de programação, o seu código ficava em torno, né, de 20, 30, 35 linhas, né? E, né, por conta que é uma programação de iniciantes, estão aprendendo a programar. E agora nós iremos para uma programação mais avançada, em que o número de linhas que nós vamos produzir é muito maior, né? Então, nós vamos chegar a programas de 200, 250 linhas. E para compreender esse programa, nós vamos precisar compreender como dividir o nosso problema em pequenas partes e criar funções para essas partes. Bom, e o enfoco, né, aprendendo as estruturas lineares, né, as listas lineares, seja ela a lista, a pilha e a fila. E vamos aprender também a relação ela em diferentes formas de programação, que é usando memória sequencial e memória dinâmica. Então, nós iremos também aprender sobre a memória, como alocar e desalocar memória dinamicamente. Bom, você está se perguntando, possivelmente alguns de vocês, espero que não todos, né, devem estar falando: nossa, professor, eu sou muito ruim em programação. Bom, então, o curso de análise, é importante salientar o quê? O curso de análise e desenvolvimento de sistemas, ele não tem como foco apenas formar programadores, né? Um profissional em análise e desenvolvimento de sistemas, ele tem um espectro grande de trabalho, né? De atribuições de trabalho. Então, você não precisa ser excelente programador, né? Porque você possivelmente vai se interessar em trabalhar em outros aspectos. Então, você não precisa ser esse excelente programador, mas você precisa saber. Para ter o diploma de análise e análise e desenvolvimento de sistemas, você necessita saber programação. Então, por isso que você vai ver que todos os anos, todos os semestres, tem um curso de uma matéria para aprender uma linguagem de programação ou dar continuidade no aprendizado. Bom, então, se você chegou aqui no terceiro bimestre e ainda não entendeu o que é variável, não entendeu o que é as instruções de atribuição, né, as instruções aritméticas, como construí-las, como ler ou como escrever dados na tela, ou usar as instruções, né, de seleção, né, ou as instruções de repetição, vale a pena você estudar fora, tá? E me procurar também para poder indicar alguns pontos, né? Nesse primeiro momento aqui, nessa primeira e na segunda semana, nós vamos estar resgatando alguns conteúdos. Mas se você não sabe ou não emprega bem ainda um desses instrumentos, né, que eu falei para você, estude, procure vídeos na internet sobre isso, tá? Porque é necessário saber a programação básica, né? Bom, e pode ser que, entendendo melhor como se programa, né, você saia do I hate coding para I love coding, quando o seu programa funcionar e você gritar it works. Bom, qual vai ser a nossa bibliografia? Basicamente, eu uso vários livros e vou indicando para vocês qual o livro que eu estou usando numa determinada aula, um determinado conteúdo, tá? Bom, vou dar preferência para os livros da Pearson, visto que a nossa biblioteca física ela está impossibilitada de fazer empréstimos de livros. Bom, então eu vou estar utilizando o livro do Deitel e Deitel, C, Como Programar. E também o livro, né, de Assênio e Campos, né, Fundamentos da Programação de Computadores, e o do Forbelloni com Weber-Spacher, que é a lógica de programação. Tá? Esses 3 livros estão disponíveis na biblioteca Pearson e vocês possuem acesso a essa biblioteca virtual, visto que vocês são alunos do Instituto Federal de São Paulo. Bom, outros livros que eu costumo adotar, né, é o C Completo Total
do Schildit, e também o projeto de algoritmos do Ziviani, tá? Entretanto, eu vou estar indicando as páginas desses livros, de todos esses livros, conforme necessário. Você pode ler apenas um ou dois deles. Aí fica a seu critério, tá bom? Mas pelo menos um acesso a um livro virtual você vai ter durante toda a disciplina, justamente com o propósito de vocês poderem ter acesso ao livro. Então, nós utilizaremos preferencialmente os livros aqui que estão disponíveis na Biblioteca Virtual Pearson. Bom, você deve estar se perguntando, ixi, mas como será as aulas, né? Por meio de atividades remotas devido ao Covid-19, professor. Bom, vocês já tiveram uma experiência, né, no ano passado, então já devem estar mais ou menos acostumados aí com o desempenhar das atividades durante esse período por meio de atividades remotas, né? Mas não tiveram aulas comigo, possivelmente, né? Visto que eu não ministrei aulas nem para o primeiro semestre e nem para o segundo semestre no ano de 2020. Bom, eu preferencialmente, né, prefiro que as minhas atividades sejam por atividades assíncronas, ou seja, nós não teremos um horário marcado para nos encontrarmos virtualmente, né? Eu estarei disponibilizando um conjunto de vídeos, um conjunto de atividades para que você realize e então, por meio dessas atividades, terá as suas presenças, as suas avaliações. Tá? Então, eu dou preferência para as atividades assíncronas, mas teremos alguns encontros síncronos para ajustarmos, para tirarmos dúvidas, né? Mudar um pouquinho a rotina. Tá? Bom, então, basicamente, as minhas atividades serão por meio de atividades disponíveis através do Moodle, com exceção de alguns dias que eu estarei avisando antecipadamente quando é que nós nos encontraremos online. Então, as atividades estarão disponíveis semanalmente, tá? Até às 18 horas, né? E aí dou aula para as duas turmas, né? A turma que tem aula na segunda-feira comigo, até a segunda-feira às 18 horas, o conjunto de atividade vai estar disponível no Moodle. E se você faz a atividade comigo, a matéria comigo, na quinta-feira, então na quinta-feira até às 18 horas, as atividades estarão ali disponíveis no Moodle, dentro do nosso espaço virtual. Bom, eu lhe peço, preferencialmente, faça já no dia da sua aula, né? Então, se você faz aula comigo na segunda-feira, faça as atividades na segunda. Se for na quinta, faça as atividades já na quinta, de tal forma que você evite acumular atividades. Essas atividades, então, vão estar disponíveis no Moodle, no ambiente, né, em cada um separado do seu espaço virtual. As atividades você pode realizar em até 7 dias corridos, ou seja, quem faz comigo na segunda-feira pode realizar atividades até o domingo, enquanto quem faz essa matéria comigo na quinta-feira pode realizar as atividades até na quarta-feira seguinte. Bom, vamos explorar um pouquinho como é que eu organizo o Moodle para dispor essas atividades a vocês. Vou mostrar para vocês como eu organizei a disciplina de interação humano-computador no primeiro semestre de 2020. Bom, após vocês logarem no Moodle e clicar no banner, né, da interação humano-computador, da disciplina de interação humano-computador, vocês vão entrar neste espaço. Bom, esse espaço vai consistir o seguinte, vai ter aqui a caixa que é fixa, em que tem o meu horário de atendimento para o semestre corrente e o link que eu vou estar utilizando, que vai estar disponível nesses horários. Então, tem uma dúvida, precisando conversar comigo, né? Veja o meu horário de atendimento, vai estar disponível, e clique no link que está disponível ali. Né? Vocês vão ser redirecionados ao Meet, que é o que eu estou utilizando para conversar com vocês no horário de atendimento. E então eu aceitarei a sua chamada e a gente poderá conversar sobre
as questões pertinentes, né? Bom, teremos também um espaço para avisos, onde eu vou publicar para vocês, por exemplo, olha, o servidor ficou indisponível, então as tarefas, as atividades que eram para ser entregues em tal dia vão ter mais 2 dias para serem realizadas, né? Então eu vou estar usando isso para enviar, porque quando eu publico aqui no avisos, as mensagens são enviadas para o seu e-mail. Então, antes de continuar esse vídeo, dê uma pausa, confira se seu e-mail está correto, se é o e-mail que você utiliza, ok? E caso esteja ok, volte e continue assistindo o vídeo. Se não, altere para um e-mail que você utiliza, de tal forma que você receba os avisos e as mensagens que eu enviar. Bom, e teremos um fórum também, porque além do horário de atendimento, que vocês podem conversar pessoalmente comigo, as dúvidas podem ser enviadas via fórum, tá? Então, tem alguma dúvida, alguma dificuldade, né, algum documento não foi possível ser acessado, poste aqui no fórum, né, não precisa esperar o meu horário de atendimento, poste aqui no fórum, que é assim que eu identificar que uma mensagem foi postada, né, e quando tiver um tempinho para lê-la, eu vou ler e resolver o seu problema, tirar a sua dúvida. Em seguida, verão as caixas das semanas de aula. Então, veja, para cada uma das semanas de aulas, eu vou colocando o tópico. Então, por exemplo, aqui, ó, fatores humanos, percepção e atenção. E o dia que aquela atividade foi lançada, que vai ser a data também em que eu lançarei essa atividade no Swap. Bom, então para cada dia, veja, ó, 14, 21, 27, não, então cada semana, né, nós teremos um desses espaços com um conjunto de atividades, ok? Bom, lançou uma semana nova, começou uma semana nova, né, chegou terça-feira, vai aparecer mais uma caixa embaixo e por aí vai, ok? Então, vocês podem ir acompanhando, né, quanto mais para baixo, mais recente a atividade. E né, só para vocês terem uma ideia como é que eu organizo, eu vou entrar em uma delas, que aqui no caso vou entrar aqui, testes com o usuário. Bom, nos testes com o usuário, observe que é o seguinte, né, aquela caixa inicial fica fixa e depois vai vir o título e a data, ok? Que vai ser esse conjunto de atividades, vai ser referenciado. Aqui então vai ter, por exemplo, aqui eu comecei com uma tirinha e em seguida um vídeo. Eu estimei que para essa tirinha e para esses vídeos que estão aqui, você vai gastar 35 minutos. Então, veja que eu coloco um tempo aqui para te dizer quanto tempo você vai executar essa primeira parte e assim conseguir se planejar. Okay? Algumas leituras são opcionais e outras são obrigatórias. Então, veja, olha, como sugestões de leitura. Então, aqui é opcional. Tudo bem? Bom, em seguida, eu quero saber o que você assimilou desse conhecimento desse vídeo. Então, tem uma atividade. Veja que as atividades elas começam com a letra A, né? E, em seguida, eu descrevo, olha, quanto tempo você vai precisar para realizar essa atividade. Tá? É um tempo aproximado, claro, né? A gente vai gastar menos, mas eu espero que ninguém gaste mais que este tempo. Tá? Essa atividade vale nota? Se vale nota, vai estar descrito quantos pontos ela vale. Tá? E se vale presença. Então, veja, essa atividade A7, ela vale, a realização dessa atividade equivale à presença na primeira aula do dia. Qual dia? Aqui no caso, 2/10. Tá? E então vem uma breve descrição do que é e clicando nessa atividade você então a realiza. Tá? Bom, neste caso aqui, a primeira aula é esse conjunto. Depois, para a segunda aula, eu preparei um outro vídeo, que é um vídeo de 25 minutos, tá? E mais uma atividade que vai durar mais ou menos 15 minutos. Tá? Ela também vale nota, neste caso aqui, e a presença, que é na segunda aula do dia. Desculpem, aqui está errado, é segunda aula do dia. Tá? Então, para cada dia que nós iremos ter, né, para cada semana, nós teremos pelo menos 2 atividades, em que uma vai haver presença na primeira aula e a segunda na segunda aula. Tá? Então, é dessa forma que eu organizo. Além disso, eu costumo publicar
deixar disponível algumas enquetes para perguntar se você está conseguindo se organizar. Deixa eu abrir aqui, descendo. Então, aqui, ó. Se você conseguiu se organizar, se 1h40 foi suficiente para realizar esse conjunto de atividades da semana, tal qual também eu consigo me planejar melhor para a próxima aula, tá? E se você se sentiu engajado, porque eu vou estar usando diversas formas diferentes de assimilação de conteúdo, né? Por exemplo, pode ser realização de uma atividade prática, pode ser procurar na web alguma determinada coisa, pode ser um jogo, então vai variando conforme a semana, tá? E ali, se você acha que você aprendeu sobre o conteúdo. De tal forma também eu possa, depois, se for necessário, fazer uma aula de revisão ou alguma coisinha, ok? Então é desta forma que eu organizo o Moodle. Para essa disciplina, eu irei preparar um conjunto de 55 atividades e vocês realizarão também um trabalho em grupo, dividido em 4 partes. Bom, as atividades irão valer 80% da média final, enquanto que o trabalho em grupo, 20% da média final. Bom, então, nós teremos esse conjunto de atividades que vão ser apresentadas para vocês ao longo deste semestre e eles vão equivaler à presença e às notas, totalizando as nossas 20 semanas de aula, conforme o projeto de curso exige. Bom, e a realização das atividades vai valer presença se você atingir no mínimo a nota 6 na atividade, ok? Então, preste atenção que, realizando uma determinada atividade, você terá a sua nota e então você terá que tirar uma nota 6 ou maior para ter presença, porque vai ser desta forma que eu vou verificar que você assimilou o conteúdo abordado naquela aula. Bom, e o trabalho em grupo será dividido em 4 partes. A primeira parte do trabalho, primeiramente nós vamos sortear entre os grupos as estruturas de dados lineares que abordamos na disciplina. E o objetivo do trabalho em grupo é estudar sobre as diferentes formas de implementação de uma determinada estrutura de dados. Então, o primeiro momento nós iremos aprender para todas as estruturas como implementá-la usando memória sequencial e memória dinâmica. E os grupos irão coletar o tempo de execução dessas estruturas, tanto na inserção, quanto na reposição, quanto na listagem. Então, a parte 1 vai envolver investigar o tempo, para essas operações, usando a implementação com memória sequencial. A parte 2 vai ser utilizando a memória dinâmica. E a parte 3, a comparação dos tempos necessários para cada uma dessas implementações. Ou seja, quando a memória sequencial sai melhor, quando a memória dinâmica sai melhor. E por último, um vídeo individual sobre a realização do trabalho, explicando como foi feito e as conclusões tiradas pelo grupo. Bom, então esse aí vai ser um conjunto de ações, de atividades que nós teremos que fazer, divididas em trabalho no grupo e atividades individuais. Você deve estar se perguntando, quanta atividade, professor? O senhor vai dar tarefas enormes e precisarei de dias para fazê-las? Bom, não, a ideia não é essa. Lembre-se, a nossa disciplina ela é de 3 horas e 20 minutos, E o objetivo meu é que nós utilizamos no máximo este tempo para a realização das atividades da semana, tá? Então, as atividades serão atividades curtas, usualmente compostas com um vídeo e depois com um texto associado e depois a atividade a ser realizada para verificar a assimilação, podendo fazer mais de uma vez a atividade, porque é necessário ter uma nota mínima de 6 para levar a presença.
Então, o meu objetivo é que vocês utilizem até 3 horas e 20 minutos para desempenhar as atividades. Claro que, conforme a destreza de programação que cada aluno tem, este aluno poderá gastar mais ou menos tempo. Então, não se compare a uma outra pessoa, tá? Se você tiver gastado mais de 3 horas e 20 minutos, por favor, me informe para a gente poder então discutir sobre a sua situação e eu também possa rever as atividades futuras. Então, uma dica é, já que nós vamos ter, espero que vocês dediquem 3 horas e 20 minutos semanalmente, reserve o horário da aula, né? Se você tem aula comigo na segunda-feira, reserve a noite da segunda-feira para fazer as atividades. Se você tem aula comigo na quinta-feira, reserve a noite da quinta-feira para realizar as atividades. E assim, você evita o acúmulo das atividades. E deve estar se perguntando também, né, já que vocês estão um tempo no Instituto Federal, né? Vai ser só uma vez por semana, né? Bom, infelizmente não. Como vocês sabem, o ano passado nós ficamos alguns meses sem atividades e quando retornamos acabamos precisando fazer uma readequação nos calendários, né? Então, este semestre letivo, os sábados contam como dia letivos. Então, eu vou estar disponibilizando algumas atividades a serem realizadas no sábado. Então, fique atento. Claro que vai ser avisados antecipadamente, de tal forma que vocês possam se planejar. E vocês também terão as mesmas condições, né? 7 dias corridos para a realização dessas atividades. E se você ficar doente? Ou se você tiver problemas de acesso, né? Seja por quebra do computador, do celular, problema na internet, né? O que você faz? Bom, assim que possível, me informe, né, para que nós possamos combinar novas datas, de tal forma então que você não seja prejudicado por conta dessas ocorrências. Tá? Então, seu computador quebrou ou seu celular não está funcionando, não conseguiu fazer a atividade que eu propus no celular, às vezes alguns não estão utilizando o celular, né, por algum problema, ou porque o computador quebrou, porque não tem um computador, ou ficou doente, não conseguiu fazer, entre em contato comigo para que nós então possamos conversar e darmos uma solução à ocorrência e evitando também um acúmulo. Então, não deixe para me avisar somente no final do semestre. Né? Assim que possível, assim que você tiver o seu acesso retomado, ou alguém puder falar para alguém, avisa o professor, já me informa para que a gente possa se planejando e então conversarmos em como você vai recuperar esse conteúdo que você não conseguiu fazer naquele período. Bom, e como você deve estar se perguntando, né? A gente sabe, o que vai contar para vocês para a aprovação é a presença e as notas. Como é que você faz para acompanhar as presenças e as notas? Bom, entrando lá no nosso espaço virtual, você pode ir no boletim. Acessando o boletim, você vai ter acesso a todas as atividades já disponibilizadas, bem como a nota em cada uma das atividades. E então você vai saber as presenças que você tem, somando todas as atividades aplicadas, cuja nota é maior que 6. Tá? E lá no final, o sistema vai estar calculando a sua nota final. Bom, então você tem acesso às notas das atividades e também, a partir dela, você consegue inferir as suas presenças. Mas eu vou estar atualizando corriqueiramente, então rotineiramente, o swap, para que você também possa ver se o que eu lancei dentro do swap está de acordo com o que você realizou. E em caso de alguma inconsistência, me informe para nós conversarmos sobre esse assunto. E então evitarmos a sua reprova, né, por falta ou por nota. Bom, e já que nós estamos falando que falta e reprova,
Qual é o número de faltas que você pode ter, né? Então, vários critérios já conhecidos. Você pode ter até 25% de faltas, né? Mas não significa que você vai faltar tudo isso, né, gente? Uma falta significa que você não assimilou um determinado conteúdo nesse nosso contexto de atividades remotas, tá? Isso pode prejudicá-los em disciplinas futuras, né? Então, o interessante, o mais interessante é fazer o maior número possível de atividades. Por que não o 100%? Fazer todas as atividades e ir bem em todas as atividades. Com isso, você garante não só as faltas, mas também a nota mínima de aprovação, que continua a ser 6. Tá? O aluno que tirou abaixo de 6 na média, ele irá para o instrumento final de avaliação. Irá então fazer essa prova para mostrar que assimilou os conteúdos necessários para a sua aprovação. Então veja que as regras continuam as mesmas, né? Não se alterou. Então cuidado com as faltas e cuidado com a sua nota. A dica fica: faça as atividades, todas as atividades. Teve dificuldade de fazer alguma ou não conseguiu entregar uma no prazo? Entre em contato comigo. É para isso que nós temos os horários de atendimento, tá? E então aproveitamos para vocês tirarem aproveitarem bem a disciplina. Bom, então vai algumas dicas aqui. Primeiramente, ler atentamente as postagens. Então toda semana vai ter aquele texto, né? Leia ele, que ele vai estar lá dizendo o que nós vamos aprender, o vídeo quando tiver um vídeo, né, a associação do vídeo com a atividade, as páginas de leitura, né? Então leia atentamente o tempo que você vai gastar para realizar aquela atividade, uma estimativa, né? E também vão me informando. A estimativa foi, professor, o senhor errou, gastei muito mais que isso. Me avisa que eu vou ali calibrando para as próximas atividades. Bom, assistam os vídeos, né? Os vídeos estão ali com o propósito de se conhecer, né? Então assistam os vídeos e leiam os textos que eu estou indicando, ok? Que eles então vão complementar-se e você terá uma melhor assimilação do conteúdo. Entre com frequência, no mínimo é esperado que você entre no dia da nossa aula. Se você faz aula na segunda-feira, entre na segunda. Se você faz aula na quinta-feira, entrar na quinta-feira. Mas entre mais vezes, né? A sugestão é que faça a matéria, as atividades, na noite, né, em que foi lançada. Entretanto, você pode, de acordo com as suas necessidades, você pode até alterar isso. Mas lembre-se, teremos conteúdo todas as sextas-feiras e em alguns sábados. Então, entre com frequência para verificar os conteúdos, tá? E fique atento às datas de entrega das atividades e dos trabalhos, né? Então, por exemplo, nós vamos montar grupos de trabalho, né? Não vou gastar uma semana ali, né, gente, montando grupos, ou um mês montando grupos, né? É uma atividade para ser feita rápida, só precisa da interação com vocês. Vocês vão entrar, então, com uma frequência ali para se encaixar nos grupos. E lembrando, todas as atividades elas terão até 7 dias corridos para a entrega após a sua publicação. Então, permite com que, se você teve problemas ao não realizar a atividade no dia que foi divulgada, fazer outro dia. Caso não seja possível, entre em contato comigo. E evite acumular as atividades, né? Sobrou um tempinho? Vai lá e faz a atividade. Né? Porque existem várias disciplinas para serem realizadas, né? E cada disciplina vai exigir o seu tempo. Se você deixar acumular, você vai ter muita tarefa para fazer e depois vai ter que escolher quais tarefas não realizar. E isso vai prejudicar tanto o seu desempenho em nota quanto também em faltas. E lembrando, eu estou aqui, né? Embora nossos conjuntos de atividades sejam mais assíncronos,
eu estou disponível para vocês para a gente conversar sobre a metodologia, sobre o conteúdo e sobre outros assuntos que serem pertinentes ao nosso curso. Então, me procurem casos de dúvidas, né? E sugestões também. Pode ser por e-mail, pelo fórum ou o horário de atendimento também. No Moodle já está disponível lá o horário de atendimento e qual é o link do meu atendimento. E assim nós nos aproximamos mais, né? Quando precisarmos de uma conversa ali, né? Então, está tendo dificuldades na programação de algo, não entendeu um determinado conteúdo, temos aí o horário de atendimento também para uma conversa síncrona online. Bom, espero que estejam empolgados para aprender neste novo semestre, né? Que nós vamos iniciar por meio de atividades síncronas. Nós ainda não temos ali data de retorno para as atividades presenciais, mas eu estarei cuidando para que a aprendizagem de vocês seja prazerosa por meio dessas atividades remotas. Então, desejo a vocês um bom semestre letivo.